Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandio. Eu sou Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Furado PC. Hoje, o episódio intitulado A Bizarrice da Normalidade, né? Então vamos embora, né? Que tem papo aí, roda a vinheta. A gente... Oi. Desculpa. Já começou meio bizarro. Sempre, né? O Luiz, ele atua Quando o não. tema. É uma coisa maravilhosa. Eu adorei o título, achei maneiríssimo. Bizarrice da Normalidade. Tem tudo a ver com o livro. Olha o gancho, né? Como é que é? Um bom apresentador ele tem isso aqui, os ganchos. Né? Tem tudo a ver com o livro Desculpa aí. que será a base do episódio de hoje, chamado O Estrangeiro. Ó. O episódio de hoje foi inspirado no livro O Estrangeiro, de Albert Camus. Se você ainda não leu esse livro, nós recomendamos fortemente a leitura. Eu acho que eu vou começar fazendo dois comentários, assim. Primeiro, sobre a palavra estrangeiro. Porque, em francês, estrangeiro tem dois sentidos, né? Pode ser alguém que vem de outro país ou pode ser alguma coisa desconhecida, que não necessariamente vem de um lugar diferente, mas só que você não tem conhecimento disso. Você pode falar assim, isso me é estrangeiro, né, no francês, algo dessa ordem. E é interessante porque, para a gente, o que a gente desconhece é o estranho, né, em português. Assim, esse sentido, ele é aplicado para a gente na palavra do estranho, não do estrangeiro. Outra coisa que pela primeira vez, assim, eu me dei conta da sonoridade do nome Morceau. É interessante o nome dele, porque começa com o verbo morrer, em francês, né? Mourir. Quando é dito assim, ele morre, a gente diz il meurt. E é o mesmo prefixo do nome dele, Morceau. Porque ele é no sentido de que ele não expressa as emoções, né? Tem um distanciamento aí que causa esse efeito de bizarrice. Alguns estudiosos do livro também associam Morceau com Mort Soleil, morrer sol. Na verdade a gente poderia, né, fazer vários jogos aí com as palavras, mas vai virar aquela coisa de lacaniano insuportável que fica brincando, sabe? Fazendo combinação de palavras. Enfim, vamos voltar pra história. E veio assim na cabeça a frase do próprio Camus, que diz que ele não joga o jogo. E aí, qual é o jogo, né? E o jogo, Camus diz que ele não mente, simplesmente, né? É um sujeito que não faz semblante. É muito interessante a gente começar a pensar nisso, assim. Me levou para vários lugares essa releitura e começar a pensar no que a gente ia discutir aqui. E por alguma questão, assim, me fez pensar na coisa da psicose ordinária, que é uma noção do Miller, que vem, na verdade, assim, uma ideia que ele desenvolve a partir de uma apresentação de casos que Lacan fez no Santana, com uma paciente, que é a Brigitte B. E na hora de dar o diagnóstico, né, Lacan fala que é uma maladie de la mentalité, é uma doença da mentalidade. E aí, isso tem algumas associações, assim, com, por exemplo, o Comicide, de Ellen Dutch, tem uma certa associação com a coisa da psicose não desencadeada, ou que chamam de psicose branca, ou vários nomes que são dados para esse fenômeno, entre aspas, né? O interessante é que a gente, quando vai falar disso, quando o Maleval vai falar disso e o Miller vai falar disso, eles falam de uma falta de substância. É o sujeito que cola muito bem na vida de todo dia, assim, e que não é uma falta de autenticidade, como se fosse uma hipernormalidade. E aí me fez pensar nisso porque o Morceau, ele fala dessa crueza, né, assim, diante das questões da vida. Tem uma certa distância aí que tem a ver com essa banalidade. Ele é um sujeito banal, né? É interessante que até na hora que ele vai ser julgado, falam assim, olha, o seu crime nem é o mais importante, tem outro crime mais importante que isso. Nem um crime, nada é, assim, importante. E essa ideia, essa nomenclatura de psicose ordinária vem a partir da ideia de que não... Enfim, que é uma psicose que acontece mais nos dias de hoje, essa é a ideia do Miller, né? E não tem fenômenos extraordinários.
que são os delírios, como ele cita Schreber, né? Aquela coisa assim, aquele discurso bem delirante, bem doido, entre aspas. Mas é uma ideia que vai... minha interpretação, assim, né, sobre essa ideia da psicose ordinária é que vira um diagnóstico por fenômeno. Que ele está falando de uma falta de fenômeno psicótico, falta de alucinação, falta de delírio. E eles falam de uma posição subjetiva, que é curioso, né? Eles vão dizer a psicose ordinária é uma posição subjetiva. Mas por que é uma posição subjetiva diferente da psicose? Assim? Por que a gente precisa classificar de ordinário isso? E eu fico pensando justamente no que a gente veio discutindo sobre o medo de enlouquecer, o medo do louco, e que dizer assim, né, que é extraordinário isso que o louco faz, que é quase como se poder manter essa distância entre a neurose e a psicose, como se fosse algo muito, muito distante. Eu não tenho nada a ver com a loucura, né? É uma tentativa de criar um vão aí no meio. Isso é curioso, porque aí a gente fala assim... louco é que rasga dinheiro. Não tem ninguém que rasga dinheiro. Nunca vi na vida ninguém rasgar Tem dinheiro. sim, tem o apresentador da Sport TV, outro dia, o PVC. Ele rasgou uma nota de 20. Criou um mal-estar do cacete, entendeu? Porra. Isso aí, assim, não psicótico, tá, gente? Esse não é psicótico, não. Acho que uma face ordinária, né, da psicose que traz à tona, não no psicótico, né, mas no outro, esse estrangeiro, esse estranho, né? Por que é tão estranho? Esse personagem, o Morso, me lembrou muito também, não me lembrou, né, o personagem do Peter Sellers, do Muito Além do Jardim, né? Também super banal, né? Um cara que viveu a vida inteira numa casa, na mesma casa, que ele tinha uma função de jardineiro, né? Era o jardineiro lá e tal. Aí o patrão dele morreu e tal. Ele acabou tendo que ir para o mundo, assim, só que tudo que ele dizia, ele só conhecia o mundo da jardinagem, dos jardins, né? Então, tudo que ele dizia era com relação a isso, a esse tema, a esse assunto. Então, as pessoas começaram a querer ver algum sentido nisso, como todos os neuróticos tentam, né? E começaram a achar ele super genial, né? Tudo que ele falava era genial. Não, isso foi uma grande metáfora, isso que ele falou das folhas, e não sei o quê. Ele começou a virar conselheiro de pessoas ricas e depois ele estava dando conselhos ao presidente dos Estados Unidos. E ele só estava falando de jardinagem o tempo inteiro, né? Uma busca por isso, né? Aí eu lembrei nesse conto que a gente está falando hoje, daquela parte do juiz que fica incrédulo, né? Não com crime, como você já estava falando agora, né? Não com o crime, mas como é que você ficou apático no enterro de sua mãe, sabe? Isso não é uma coisa de Cristo, né? Aceite Deus. Aí começa uma coisa até do discurso que a gente vê aqui. Aceite Deus. Como é que você não aceita Deus? Você é um criminoso, você não é humano, você não tem alma. Ele escuta todo esse tipo de absurdos porque ele tinha uma relação assim, um tanto faz com o outro, né? Assim, mas não de uma maldade, né? Não tem uma coisa perversa, má, assim, né? Mas enfim, de um sujeito ordinário. Mas é interessante também levar em conta, pelo menos o que me atravessou muito no livro, foi a sensação de que havia uma estranheza em todas as partes. Assim, o personagem principal, ele joga na sua cara uma certa questão, uma certa estranheza, mas os outros personagens também. Então, por exemplo, a namorada dele, né, que várias vezes pergunta, né, você quer se casar comigo? Não, tanto faz. Você me ama? Tanto faz. Uma coisa assim. E ela se Ele é muito deixa estar... objetalizado, né? Assim, né? E ela se deixa estar nessa situação também. Então, assim... para mim, um livro genial, assim, muito bem construída toda a narrativa, mas que traz à tona isso, né? Que é essa estranheza, essa bizarrice do que é estar neste lugar e estar em sociedade
e como é esse jogo entre se utilizar desses semblantes para você conseguir ir ali fazendo um certo laço com o outro, né? Assim, ou pelo menos fazer uso de uma maneira... Me falta uma palavra agora, mas eu diria fazer uso de uma maneira um tanto quanto possível desses semblantes, né? Assim, no trato com o outro. E aí ele joga muito isso, né, na cara, assim, essa coisa da verdade crua, dita, enfim. Isso para mim foi muito interessante perceber todas essas estranhezas, a forma como o julgamento ele se contorce, né? Assim, sai de um julgamento de um crime para o julgamento pelo fato de que ele não sofreu no velório da mãe. Isso é muito bizarro também. Não é nem que ele não sofreu, é que ele não demonstrou nada, né? O crime dele é ser bizarramente lúcido, né? Dizer as coisas com uma certa distância. É curioso, assim, porque a história vai tomando rumo como se ele fosse, assim, um monstro, né? Porque ele não fala dos sentimentos. Mas é muito curioso que a narrativa, ele se pergunta sobre a relação dele com o outro, assim, de uma forma curiosa, né? Tipo, às vezes ele fala... Quando ele vai falar para o patrão dele, né, que a mãe dele morreu e que ele vai precisar se ausentar para ir para o enterro, aí ele fala, ai, meu patrão não gostou muito, eu tive a impressão que ele não gostou muito. Aí eu falei, mas não é minha culpa. Eu acho que ele também não gostou de ouvir isso. Ele está se perguntando sobre como o outro está recebendo isso também. Então, não é a falta de empatia, né, monstruosidade nesse sentido, porque tem ali uma relação com o outro que é muito interessante, que é algo que a gente vê na clínica com a psicose também, de uma perplexidade diante do outro. Eu não sei o que o outro quer, eu não entendo isso, né? E eu não sei o que fazer com isso. Mas você né? acha que isso é só na clínica da psicose, Ju? Na perplexidade desse lugar, sim, tem uma coisa bem da psicose, porque o neurótico, ele se pergunta tentando sempre dar sentido. Tem uma explicação, tem uma fantasia que está ali bordando, né? A perplexidade da psicose é uma outra coisa que, por exemplo, para dar um exemplo clínico aqui que me veio agora de uma paciente, que ela fala vários momentos disso. Primeiro, ela chega no emprego, que ela é numa empresa que ela já tinha trabalhado, tem 1 ano, e aí ela volta para essa empresa, e aí quando ela chega, as pessoas falam, ai, que bom ter você aqui de novo na empresa. E são pessoas que nunca tiveram intimidades com ela, né? São pessoas que ela falava, oi, bom dia, tudo bem. E aí ela fica perplexa diante disso, e ela pergunta para mim, como é que essa pessoa sentiu falta de mim se ela nem me conhece? Eu nunca troquei metade mais do que um oi com ela. Isso não vai para o sentido, né, de que o neurótico falaria, por quê? Por quê? Será que ela está interessada? Esse cara está interessado em mim, né? Sexualmente? Será que é a falsidade? Né? Assim, eu acho que esse é o ponto do livro, né? Essa é a estranheza que causa o livro, em todos os sentidos, né? E que, de certa forma, causa uma certa angústia, né? Porque é como se ele vivesse a vida nua e crua o tempo todo. Até mesmo a relação com a morte, né? A questão dos sentidos, dos significados. A vida é daquele jeito porque é. As coisas acontecem porque acontecem, né? Eu acho que isso vai causando aí uma angústia em quem lê e nos outros personagens. Eu, pelo menos, né, fiquei um pouco angustiada com isso, né? E, enfim, eu acho que essa é a questão, se a gente for fazer o paralelo com a questão da estranheza, né? Daquilo que causa estranheza, porque é o medo de se ver nesse lugar. A gente ignora, a gente repudia, né, tudo que causa horror e que, ao mesmo tempo, espelha um pouco da gente. É o que o Freud vai falar lá no livro, né, no texto do Estranho. A gente pode fazer algum paralelo assim, maior entre esse livro e a Clínica para a Neurose, né? Seria
Mais ou menos a coisa de você ficar preso na demanda do outro, assim. Mas aí, porque, por exemplo, a gente vê naquelas cenas que causam bastante estranheza. Eu fiquei assim, como é que pode ele fazer amizade com aquele cara que espancava mulheres e ainda dizer que passaram uma tarde agradável? Sim. Né? É estranho, né? Porque tudo que pediam a ele fazia. Só que, assim, essa coisa de atender a demanda que eu estou falando, que a gente vê muito na clínica, isso não é sem uma grande angústia, né? Aquela posição bem escravo, né? Tal, na psicose, estranhamente, assim, a gente vê isso e é uma posição muito arriscada para o sujeito no mundo, né? Isso, de ficar tão à mercê assim, né? Do outro, né? Mas eu tive um professor que ele falava uma coisa interessante. O psicótico é o único sujeito livre. Isso é de uma grande liberdade, né? Ele não está preso a nenhum discurso. Né? É o Lacan, né? Isso. Ele estava citando Lacan. Eu estava bem com essa frase na cabeça, Luiz, assim, só para me lembrar só para pontuar rapidamente, porque me chamou muita atenção a questão com a liberdade que ele traz, assim, nesses últimos momentos, né, ali do livro. Então, me veio muito essa frase do Lacan. Eu acho que o Luiz estava falando tem um ponto interessante, assim, que é essa banalidade, inclusive no próprio texto do Sartre, quando ele vai falar sobre o estrangeiro, o Sartre fala, assim, da coisa do banal do todo dia. Metrô, trabalho, dormir. Tem uma expressão francesa que a gente usa muito, que é assim, metrô, boulot, dodo. Que é pegar o metrô, ir para o trabalho e dormir. Essa é a vida, assim, banal, né? E é curioso, porque você estava falando, Luiz, sobre eu ficar preso na demanda. Isso fala muito da posição do obsessivo, né? Se a gente pudesse fazer um paralelo com isso. Porque o obsessivo, ele precisa ser religioso do significante, né? Porque tem um horror aí a esse vazio existencial, né? Todos temos, que é o que está em jogo também, assim, porque esse texto de Camus é um texto baseado sobre a filosofia do absurdo, né? Que ele vai trabalhar, que vem muito dessa ideia de que não tem sentido. A minha existência no mundo não tem sentido. Não tem um propósito de Deus que me colocou no mundo para exercer tal função, né? Inclusive, a questão da religião aparece aí, né? Como algo que, na própria história, tenta dar um sentido, tenta dar um contorno para esse vazio existencial. Mas é interessante que o obsessivo, quando ele fica preso na demanda, ser o cara do dever, né? Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem até rituais, não tem que fazer isso de tal forma, para não deixar espaço para o vazio, de fato. Enquanto que a posição de Morceau é justamente, não tem medo desse vazio. Não tem fuga para esse vazio. Se eu fugir desse vazio, eu usaria a religião, porque Camus vai trabalhar a religião e o suicídio, né? Como soluções para esse sentimento do absurdo. E são soluções que ele vai dizer meio covardes, de você não encarar o vazio existencial. Isso é muito curioso para a gente pensar junto com a psicanálise, porque o processo de uma análise é deixar cair sentido e fazer Eu ia falar exatamente isso, né? A gente vê isso na clínica, conforme os pacientes vão trabalhando, como isso vai decantando, né? Então, assim, a gente não pode falar que é um processo só da psicose, né? Claro que a psicose traz de uma forma nua e crua, mas eu acho que a psicanálise trabalha em torno disso, desse deixar cair, desse aceitar esse vazio, aprender a fazer algo com isso. Mas Você foi falando, isso foi vendo na minha cabeça, automaticamente. Mas, assim, o que eu estava chamando a atenção não é um processo da psicose, essa crueza desse vazio existencial, não. Mas o que eu estava falando é dessa perplexidade de encarar isso sem precisar abordar isso com os frufrus dos semblantes, vamos dizer assim, que é, né? O psicótico, ele ocupa isso de um outro lugar, ele tem uma relação com isso que vem de um outro lugar. Mas a gente vai trabalhar na clínica para sustentar uma outra posição que não tape mais esse vazio existencial, mas que coloque ele, como Freud dizia,
no lugar da banalidade, né? A banalidade da existência. Tipo assim, todos temos esse vazio. Freud falava isso, né? Do processo de uma análise, que é você sair do horror, né? Da neurose, de ter que lidar com isso, para tornar isso uma mera banalidade da existência. Quer dizer, não tem saída. E aí, a partir do momento que você aceita, né? Que tem essa questão, e passa a usar dela em prol do seu desejo, aí sim a gente está falando de um processo de análise, e isso é muito bonito de ver, né? Porque aí esse vazio ele vira motor. Não tem como se curar de si mesmo, né? Assim, já dando notícias, não tem. Por isso que é bonito isso que você falou, Ju, porque de fato assim, traz um pouco da forma como eu também entendo o processo de análise, sabe? De fazer do vazio uma mola, né? Que impulsione aí a caminhadas e travessias e experimentações. Eu acho que isso é bem bonito. Não sem dores, kkkk. Desculpa. Nunca sem dores, nunca sem dores. Não é um processo fácil, né? Uhum. A gente quer dar sentido a tudo, é automático, né? Não é fácil abrir mão desses Existir ideais. Existir dói, Sim. né? Existir dói. E no final da análise? No final da análise, o sujeito fica bizarro? Com certeza. Com certeza. Frente ao outro. Ué, vocês nunca ouviram, não? Ih, agora que você começou a fazer esse negócio de psicanálise, você tá tão estranha. Vocês nunca ouviram isso? As pessoas começam a estranhar, acham que a gente está diferente. Né? Então, mas a bizarrice, ela se torna um pouco mais confortável. Porque o que é, né, de fato, assim, você se ver enquanto uma pessoa bizarra, né? Eu acho super divertido. Ninguém vai sair, pelo menos assim, espero eu, ou pelo menos imagino, de que não sai de uma análise aí se achando, nossa, eu sou o mais bizarro de todos, não é isso. Como é que tá andando por aí esse narcisismo? Não é isso. Mas você aprende que as suas estranhezas são suas e que cada um tem a sua estranheza, entende? Não tá ninguém inerte a isso. Então, me parece que tem uma outra conotação essa coisa do bizarro, sabe? Todos somos loucos. Todos somos loucos. Não tem saída para a loucura, não. Só que a gente faz com ela de formas, né, diferentes. A gente pode usar a nossa loucura a nosso favor. Não precisamos usar ela para ser masoquista com nós mesmos, né? Podemos usar disso de outra forma. Mas tem um outro ponto interessante também, assim, que acho que vale a pena a gente comentar. É a questão do julgamento, né? E do crime. Porque é uma discussão que sempre existe no social do... Essa pessoa cometeu um crime, será que ela é louca ou será que ela é ruim? Porque, assim, estrutura psíquica não fala de caráter. Tampouco a gente poderia dizer que o sujeito que tem uma estrutura psicótica não tem noção dos seus atos. Também não é isso. E isso é importante, assim, porque a gente tem tido muitas discussões sobre isso, como se até, por exemplo, se um sujeito tem uma estrutura psicótica, como se ele não pudesse não ter uma noção do que ele faz, como se a estrutura fosse delirante em cima de tudo, e até porque assim, o delírio ele é formado a partir do que existe, não é exatamente aleatório, né? A gente fala do inconsciente, o inconsciente, a céu aberto ou não, ele tem um funcionamento que não é aleatório. É isso que a psicanálise vai trabalhar, né? O esforço de Freud é mostrar isso, não é aleatório, que a gente sonha com uma coisa, que a gente se comporta assim, que a gente... O texto do delírio indica muito isso sempre, né? Não é aleatório de jeito nenhum, né? Eu trabalhei tanto isso nos capítulos da vida, né? Da gente chegar até a fazer uma coisa meio Sherlock Holmes, assim. Aquele sujeito bem esquizofrênico mesmo, de chegar, eu nunca esqueço esse caso, assim.
ele estava completamente desorganizado, assim, completamente. Assim, mas tava disparando para todo lado, assim, de frases e palavras, né? E ao mesmo tempo que era totalmente fragmentado, ao mesmo tempo tinha uma megalomania, né? Era bem esquizofrênico, assim, né? Falando que era, enfim, coisas como era amigo do Anderson Silva, Soares. Aí começou a falar um monte de coisas assim, mas sempre tinha alguns dados de realidade dentro do discurso, né? Assim, parecia, era amigo do Anderson Silva, mas era lá em Nova Iguaçu. Aí tá, a gente já começou a entender mais ou menos de onde é que vinha. Aí a gente foi mapeando. Eu lembro que foi muito incrível esse trabalho, porque a gente foi ouvindo exaustivamente, exaustivamente. Teve até um momento super engraçado que ele fala assim: eu sou viúvo sei lá, esqueci o nome da atriz, enfim, uma atriz qualquer, sei lá, Mariana Ximenes. E aí ela apareceu na TV do refeitório na hora, né? Aí foi tão curioso. Ele mesmo começou a rir, sabe? Porque foi tão bizarro. Eu ri, a psicóloga lá riu, ele riu também. Pô, você não é viúvo dela? Assim. Mas aí a gente começou a ouvir exaustivamente cada detalhe do que ele falava e simplesmente resolveu apostar no caminho que ele foi fazendo, né? Dos dados de realidade que pareciam estar ali, né? Dos locais de onde ele trazia, o que parecia ser da história dele, né? E aconteceu que a gente achou exatamente, né, o lugar onde só por ele, assim, tipo, né? Não foi, a gente não perguntou para ninguém, a gente não fez nenhum, até porque a gente não tinha como. A gente pegou um carro e foi até, sei lá, nem lembro mais aonde, sabe? E achou lá a família dele, né? Então o Lacan frisa isso muito no Seminário 3, né? Não jamais subestimar assim, o texto, ele fala texto, né? Mas texto do delírio, assim, né? Você estaria sendo péssimo psicanalista se você Nem não questionar, né? considerar o significante, poder do significante, nem questionar na psicose, né? Porque o que interessa é que na fala desse sujeito, delirante ou não, ele está falando do lugar dele, de como ele vê as coisas, de como ele sente, de como ele se coloca, né, assim, do que é possível para ele fazer diante da dor existencial dele, que cada um tem a sua, vamos dizer assim. Mas me parece que essa coisa de quando acontece algo muito macabro, assim, muito cruel, ou essa tentativa de pensar, mas será que é loucura? Eu acho que vem muito do lugar, de novo, de afastar isso de mim. Quer dizer, se for louco, então eu não sou louca, então não tem nada a ver comigo. Porque Isso. toda vez que acontece algo assim, né, a gente se depara com uma coisa horrorosa que é homens são capazes de fazer coisas ruins. E isso não é da ordem da estrutura. Você pode também ter já vou qualquer dizendo estrutura. que aquele que se acha, né, completamente são, não deve ser tão são assim, né? Se tiver muita certeza da sua sanidade, não sei se é tão são assim, né? Todo Por mundo que tem. vocês acham? Por que vocês acham que o público riu, caía na risada, uma risada angustiada no cinema enquanto assistiam Relatos Selvagens, sabe? Aquele filme ali mostra o que cada neurótico daquele que está ali pode cometer os maiores absurdos, né? Surtos. Aquele filme só tem neurótico, não tem nem psicótico ali naqueles personagens, né? Sim. Se a gente voltar para o livro, até o que deixa as pessoas assim completamente fora de si é ele dizer também que, quando perguntam, mas por que você fez isso? Por que você matou isso? Ah, foi o sol. E aí as pessoas ficam revoltadas. Porque é uma fala que justifica essa banalidade e essa questão de que há um limite muito tênue entre o que eu controlo e o que eu não controlo mais, entre as reações que eu sou capaz de fazer e as que não sou. Essas repetições que eu faço na minha vida e eu não sei como parar de fazer. Essas crises de fúria, por exemplo, que eu não consigo me conter e aí, sei lá o que... Né? É muito
interessante como isso remete de novo, a questão de tem que ter uma barreira muito grande entre eu e isso. Eu não posso estar muito perto disso. E se eu digo que é o sol, então lascou, né? Porque estamos todos no sol. Então, sabe, eu acho que tem essa questão que é muito interessante também de pensar. Mas sabe uma coisa interessante? Eu cheguei a ver algumas críticas literárias com relação ao livro, e algumas pessoas chegam a dizer sobre o Sol enquanto um personagem. E eu achei muito interessante essa leitura, porque você vai lendo o livro e, de repente, assim, você vai sendo tomado por aquele cansaço de um calor extremo, e aí, de repente, você vai entrando mesmo naquele clima, e assim, aí esse sol, ele tá em todos os momentos, assim, momentos muito, muito pontuais, né, da narrativa. Então, assim, isso é muito curioso. E que eu acho que tem uma coisa interessante também do sol, que é ele escancara a banalidade do mal-estar, assim. Todos temos um mal-estar com a sociedade. E aí tem algo que me incomoda o tempo inteiro. Posso chamar aqui de sol, mas, né, tem algo que insiste em me incomodar, e tem uma angústia que está ligada a esse vazio existencial. Eu também tenho mal-estar com o sol, tá, gente? Mas aí é de uma outra hora. Também tenho. Olha, eu passo um sufoco. Calor em Paris, então vou te contar, não tem ar-condicionado em lugar nenhum, é um negócio. Mas... eu acho que essa sensação que você vai falando, Nanda, que a gente vai lendo e vai sentindo isso, eu acho que vem muito disso, assim, de dizer que é humano, demasiadamente humano, sentir-se desconfortável com... Eu vou aqui trazer Freud, né? Com as 3 coisas que Freud evoca no mal-estar da civilização, que é com o meu corpo, com aquilo que eu não controlo e não sei de onde vem, nem quando vem, por que vem, que são as catástrofes naturais, que são os eventos assim que caem sobre a gente não tem muito controle e domínio, e as relações sociais, né? E aí eu acho que esse sol é interessante pensar nesse âmbito também, assim. No livro, o único momento de estranheza do personagem, pro personagem mesmo, né, para a gente como leitores, não, foi justamente o ato, né? O ato quando ele atira no árabe, né? Porque aí ele fala ele tenta pôr em palavras, assim, acho que muitas vezes, assim, ele fala daquele céu vermelho com flamejante, né? Com fogo e tal. Parece que foi a única hora que ele viu alguma estranheza ali, que ele não soube muito bem o que dizer. Foram 2 momentos de estranheza, né? Nesse momento do ato, né? De matar, né? Enfim. E no final, quando ele está falando com... Esqueci o nome que se dá para o padre que vai falar com ele, né? Que ele não chama ele de padre, né? Que ele tem que aí o cara fica falando, por que você não me chama de padre, né? Porque ele fala que você não é meu pai. Tem uma coisa meio do nome, né? Foi um momento que ele ficou um pouco... Aliás, apareceu ali, ele saiu da apatia nesse momento, né? Ele queria expulsar o cara da cela de qualquer forma, né? Que estava enchendo o saco e tal. E eu achei curioso, acho que não foi à toa, não, esse significante pai ali, por algum motivo, né? Porque é caro em todas as estruturas, eu acho, sabe? É uma coisa transestrutural, significante pai, né? Mas enfim, foi só esses 2 momentos assim, que eu achei que teve uma estranheza no personagem, né? É bem curioso, assim, essa estranheza nesse momento que a religião tenta ser imposta para ele, assim, uma imposição. Você precisa dar sentido para isso, não tem como você lidar com isso dessa forma. E é interessante isso nesse ponto, ser insuportável, porque Morsol é um homem que aceita morrer pela verdade, sem ser herói, né? Porque não é um herói. Mas ele aceita morrer pela verdade de que não há sentido. Então, quando tentam impor o sentido, ele fala assim, não, você não está entendendo.
Isso aí não tem condições de eu Isso é aceitar. verdade. É. E é interessante, voltando ao ponto da liberdade, agora, se não me engano, ele traz dois momentos em que ele se descobre que ele não está mais livre, né? Quando falta cigarro e quando ele não pode ter acesso a mulheres, né? Ao sexo. E ele diz assim, nossa, agora eu estou de fato privado da minha liberdade. Isso é muito curioso. Que é o gozo, né? Porque ele é o cara do gozo. Uhum. Ele tá gozando, né? Deu vontade, ele faz. Não tem muito o racionalizar em cima disso, questionar, dá sentido. E é muito interessante, porque é exatamente isso que está sendo dito ali. Não, você não pode gozar de qualquer jeito. Você precisa entrar na sociedade, não parar para estar na sociedade, né? Para se civilizar. Freud dizia, você não vai poder gozar assim, sem limite, você vai ter que abrir mão de um certo gozo, né? E o fumar e o sexo, né? Assim, são ótimos exemplos desse gozo. E ele dizer que está privado aí é muito interessante, porque é justamente isso. Antes ele estava nessa coisa do, sei lá, é assim, aí fiz, aí deu vontade de ir para a praia, deu vontade de não sei o quê. Meio Como é que ele assim. arranja, como é que ele arranja uma mulher logo depois do enterro da mãe? Que absurdo, né? Como é que ele Vai se pra praia, relaciona? vai curtir, né? Vai no cinema. Não, vai no cinema, gente. Ele não vai pra praia, né? Me confundi agora. Primeiro ao cinema, depois... Eu não sei se vale a pena a gente falar da questão do momento também, que esse romance é escrito, porque é escrito durante a Segunda Guerra, né? Então, assim, tem uma questão aí muito interessante, porque é um momento onde nada mais faz sentido, onde a existência não tem mais sentido, porque as pessoas estão morrendo a rodo, que tem a invasão da morte aí. Então, tem uma questão aí por trás que me parece muito interessante, que é, poxa, eu vou ficar dando sentido para a religião? E são perguntas que as pessoas de vez em quando virem e mexem, elas fazem, né? Como é que eu posso ter essa fé toda se me aconteceu isso um dia? Se eu perdi uma pessoa que eu amo muito, se eu fui submetido a tais situações que me deixaram extremamente angustiada. Tem essa impossibilidade do divino de dar conta desse sofrimento também. É a impossibilidade do divino dar conta, né? Do pai, né? O pai não dá conta. O psicólogo fala assim, que falam, né? Que é mais comum de dizer que o psicótico só aponta a consistência, né? Sempre do pai, né? Desse pai, desse grande outro, enfim, não sei. Mas o que eu vejo assim é que tem o outro lado da moeda, né? Esse livro é uma boa para isso mesmo. Essa cena final dessa irritação dele, né? Não é, desculpa, mas eu não tenho como não me lembrar da Estamira, né? Não é isso que vocês pensam. Ela fala isso com raiva também, né? Bom, é isso então, gente. Acho que a gente vai ter que ficar lidando com a bizarrice de ser quem somos e podemos encerrar, né? Porque essa conversa poderia durar uma semana, né? Assim, porque tem muita coisa para se falar sobre esse livro, é maravilhoso. Mas a castração tá aí, vamos ter que encerrar o episódio. Mas fica a dica de leitura, né? Para quem se interessar para ler o livro, realmente vale muito a pena. E assistam a temporada toda, que essa segunda temporada está bizarra, entendeu? Eu poderia dizer isso porque, né? Se vocês não concordam, o que a gente está programando aí tá sinistro o negócio. Né? Eu digo bizarro de boa, tá, gente? Porque não sei, né? Vai que acham ruim, não sei. Mas, enfim. Está bizarramente boa. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, como é que é? O Spotify. Esses lugares aí que estão aparecendo aqui. Isso, Aí compartilha, ativa o sininho, essas coisas, né? Que fortalece a gente aqui, senão a gente não consegue continuar, né? São coisas que a gente precisa, né? Para fortalecer aí nosso trabalho, tá bom? Então até a semana que vem. Valeu, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.